Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, eu fiz uma pesquisa minuciosa e resolvi trazer aqui para você investimentos isentos de imposto de renda que ainda pagam uma boa taxa de rentabilidade. E nesse vídeo você vai conhecer alguns investimentos um pouquinho diferentes do de costume. Geralmente eu não trago esses investimentos aqui, mas por algumas características eles são muito interessantes. E basicamente com essa queda na taxa de juros você certamente percebeu uma redução na rentabilidade efetiva dos seus investimentos de renda fixa. E com as recentes mudanças que nós tivemos em LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e LIGs, que é uma outra classe de investimentos, você deve ter percebido também que esses investimentos deram uma sumida do mercado. Então hoje nós temos menos opções de LCIs e LCAs, que são investimentos que não sofrem incidência daquela tabelinha de imposto de renda que incide na maioria dos investimentos, incluindo os CDBs. E é justamente por esse motivo que eu decidi trazer aqui os melhores investimentos. É basicamente uma seleção de alguns investimentos que eu encontrei com boas taxas de rentabilidade para você que busca ainda uma boa taxa de rentabilidade isenta de imposto de renda. E esses investimentos que eu selecionei a dedo aqui estão disponíveis dentro do Banco Inter. Pode ser que a taxa de rentabilidade mude porque os investimentos mudam com o tempo. Talvez você está vendo esse vídeo um pouquinho no futuro e aí as taxas são diferentes. Mas os conceitos apresentados aqui vão ser válidos da mesma forma. E antes de eu dar início ao conteúdo, para você que gosta do meu trabalho e quer que eu continue trazendo esse tipo de vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo. E agora, sem mais delongas, eu irei mostrar para você os melhores investimentos da renda fixa isentos de imposto de renda. Começando com o primeiro investimento que eu selecionei aqui, que é uma LCI IPCA+. Essa LCI tem uma rentabilidade de IPCA mais 5,31%, emitida pelo próprio Banco Inter com data de vencimento de 3 anos. O investimento mínimo é de R$50, como você pode ver aí, e conferindo aqui as características desse investimento, nós conseguimos ver algumas coisas. Primeiro, que essa taxa de rentabilidade varia dependendo do valor que você tem investido. Ela começa em IPCA mais 5,11 e vai até 5,31% dependendo do valor que você tem investido. Ou então, se você fizer parte de uma comunidade de investimentos do Banco Inter e você tiver atingido um nível onde a soma dos investimentos da comunidade dão mais de R$1 milhão, você consegue esse incremento de rentabilidade também chegando a 5,31% de taxa fixa. E aqui embaixo já fala que é isento de imposto de renda, mas o ponto aqui é mais sobre o vencimento e a taxa que o seu título será remunerado, porque estamos falando de um investimento que irá vencer em 3 anos, lá em 2027, e a sua rentabilidade será de IPCA mais essa taxa de 5,31%. IPCA, para você que não sabe, é a sigla para Índice de Preços ao Consumidor Amplo e é considerado o índice oficial da inflação aqui no Brasil. Se você pega um histórico de inflação aqui do Brasil, você consegue ver que nos últimos 20 anos nós tivemos vários períodos onde a inflação foi acima de 5%, acima de 6%. Em alguns períodos foi até acima de 2 dígitos, né? De 10%, 11%, 12% no ano. Mas tirando esses períodos atípicos, nós temos uma inflação média na casa de 6%, 5%. Então, se você tivesse uma inflação anual de 5% durante esse período de 3 anos, considerando essa taxa fixa de 5,31%, a sua rentabilidade, que já é líquida, seria acima de 10% nesse título, que é extremamente seguro, emitido pelo próprio Banco Inter e que tem uma classificação de risco muito boa. Por isso esse investimento está aqui nessa lista. Mas eu não irei me prender a LCIs ou LCAs, até porque as taxas efetivas de rentabilidade deram uma diminuída no período mais recente. Então eu peguei aqui também um outro investimento que nesse caso é um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário da Petrobras. Então olha só que interessante, você tem a Petrobras emitindo um título para captar dinheiro no mercado, pagando IPCA mais 5,25%, com valor mínimo de investimento de R$1.200, rating AAA, o que significa que o seu risco é praticamente zero, né? Porque aqui nós estamos falando da Petrobras. Qual é a chance da Petrobras quebrar nesse prazo aqui de 6 anos, que é o prazo de vencimento? Praticamente impossível, então você tem um investimento extremamente
extremamente seguro, um emissor extremamente seguro, que não tem a segurança do FGC, mas o FGC só é acionado se a empresa quebrar, se o emissor quebrar, e nesse caso a Petrobras vai continuar existindo. Por isso que nesse cenário você tem uma alta segurança mesmo com a ausência do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. E como eu falei, o vencimento é em 6 anos, lá em 2030, então você consegue travar essa rentabilidade de IPCA mais 5,25% pelo prazo de 6 anos e deixar que o efeito de juros compostos haja nesse período. Daqui a pouco eu faço algumas simulações desses investimentos para você entender como seria a sua rentabilidade no vencimento. Aqui nós temos liquidez somente no vencimento, assim como do Banco Inter, mas é possível você solicitar, no caso de um CRI ou um CRA ou então uma debenture, a venda antecipada no mercado secundário, sujeito à disponibilidade de um outro investidor comprar ou não. Se um outro investidor quiser adquirir esse título, você consegue vender antecipadamente. Se ele não quiser, se ninguém quiser, você não consegue vender antecipadamente, então tem esse risco de liquidez. Mas geralmente não compensa ofertar esse título no mercado secundário, porque aí você geralmente tem um deságio, você vende com prejuízo, principalmente porque o mercado secundário é um local, né, ali dentro da corretora, né, é basicamente na mesma parte onde se negociam os títulos, mas são títulos menos negociados, né, então você tem menos liquidez nesses títulos. Então, por conta disso, você geralmente perde dinheiro vendendo antecipadamente. Então, a minha sugestão é que, caso você queira investir nesse tipo de investimento, que você invista com o foco de receber o dinheiro ali só no vencimento, não vender antecipadamente. E o terceiro investimento dessa lista, que eu inclusive falo muito pouco sobre ele, que é uma debenture. É uma debenture da CSN Mineração. Ela tem uma rentabilidade de IPCA mais 5,9%, quase 6% de taxa fixa, é isento de imposto de renda, porque é uma debenture incentivada. Nem toda debenture é isenta de imposto, mas nesse caso aqui, essa daqui é isenta de imposto de renda. Tem um valor mínimo de investimento de R$ 1.142, tem o rating AAA, o que significa que o seu risco é extremamente baixo, até porque a CSN é uma empresa muito saudável, vou mostrar um pouquinho também. Não tem a segurança do FGC, mas o FGC, como eu falei, só é acionado se a empresa quebrar, se o emissor quebrar e não te pagar. E nesse caso, a CSN tem uma saúde financeira muito interessante. O prazo de vencimento aqui é de 8 anos, então o vencimento é lá em 2032, e deixando esse dinheiro rendendo a juros compostos até 2032, você tem uma excelente rentabilidade, como eu vou mostrar daqui a pouco na simulação. A liquidez também ocorre no vencimento, mas você também tem a possibilidade de vender antecipadamente no mercado secundário, coisa que eu não recomendo. E entrando aqui no site Status Invest, que é o site que eu utilizo para fazer as minhas análises de ativos, né, análises de ações, você consegue ver o histórico de valorização ou desvalorização da empresa, você consegue ver vários indicadores que indicam se a empresa está saudável ou não. Aqui nós temos um dividend yield, que é o valor que ela paga para os acionistas anualmente, né, que ela pagou pelo menos. Temos aqui a dívida líquida sobre EBIT, que mostra o endividamento da empresa. Como está negativo, significa que a empresa não tem dívida. Vou mostrar isso mais embaixo também. Temos aqui o CAGR de lucros, né, que é o CAGR, que é basicamente a taxa de crescimento anual composta. Então é uma empresa que cresceu seus lucros e também as suas receitas nos últimos anos. Descendo aqui embaixo nós conseguimos ver a relação da dívida da empresa, né? Então temos aqui o patrimônio líquido em 11,4 bilhões de reais e a dívida bruta em 8,4, ou seja, a dívida está negativa, não tem dívida. E descendo aqui embaixo nós conseguimos ver a relação de lucratividade, faturamento e despesas da empresa nos últimos anos desde 2017. E desde lá atrás ela é uma empresa que cresce os seus lucros anualmente, com exceção de 2022, que o lucro foi um pouco abaixo de 2021, mas ainda assim foi um lucro muito relevante. Então é uma empresa saudável financeiramente. E nesse cenário eu duvido muito que você viria a ter algum problema nesse prazo de 8 anos, principalmente porque é um setor que está crescendo muito. E agora, como eu prometi, eu vou fazer a simulação de R$100 mil investidos em cada um desses investimentos pelo prazo até o vencimento. Então nós temos aqui o prazo de 36 meses na LCI do Banco Inter, IPCA mais 5,31%. Então nesse cenário aqui, considerando uma inflação média anual em 5%, você teria aqui no vencimento, lembrando que essa inflação pode ser maior ou menor e isso vai implicar na sua rentabilidade efetiva. Você teria o resultado aqui de R$
34.228 reais. Então 34 mil reais seria apenas rentabilidade. Agora vamos considerar aqui o prazo de 72 meses, que seria o prazo de 6 anos, investindo no CRI da Petrobras, que eu mostrei, que nesse caso tem uma taxa de remuneração aqui de IPCA mais 5,25%. No vencimento você teria, depois de 6 anos, R$ 179.585 reais. Então quase 80 mil reais de rentabilidade em 6 anos. E agora vamos considerar a debenture para o prazo de 8 anos. Então temos aqui 96 meses com rentabilidade de IPCA mais 5,9%. Então temos aqui 5,9%, colocamos aqui 100 mil reais se tornariam 228.798 reais. Então seriam investimentos que entregariam um excelente retorno absoluto, principalmente porque é isento de imposto e você fica um longo tempo sem pagar absolutamente nada, somente no vencimento que incidiria alguma coisa se fosse um investimento que tivesse incidência de imposto. Nesse caso não tem, então seu retorno já é líquido. Lembrando que a inflação aqui considerada foi de 5% ao ano, que pode ser mais ou menos dependendo do cenário da economia. Você pode ter um ano de inflação em 3%, outro ano de inflação em 8%, 10%. Então tudo isso vai influenciar a sua rentabilidade. O melhor desse tipo de investimento atrelado à inflação é justamente que você tem essa garantia de retorno real, porque nesse caso estamos falando de um investimento isento de imposto de renda. Então a sua rentabilidade, como ela é formada por uma taxa variável, que é a inflação, mais uma taxa fixa, independe o valor que for a inflação, independente de quanto for a inflação no período, você vai ter um retorno real, um retorno sempre acima da inflação, pelo menos a inflação que é divulgada. Por isso, na minha visão, entre títulos pré-fixados, títulos pós-fixados atrelados ao CDI e títulos IPCA+, os títulos IPCA+, ganham no longo prazo, né? Porque é o título mais seguro que você vai ter para investir. Lembrando que para você que nunca investiu em CRIs, CRAs ou debentures, você sempre deve considerar o emissor do investimento. Quem é a empresa? É uma empresa conhecida? É uma empresa que tem uma boa saúde financeira? Está oferecendo uma taxa extremamente elevada? Por que está oferecendo essa taxa? Geralmente os CRIs que pagam mais são de empresas menos seguras. E eu selecionei aqui empresas mais seguras emitindo CRIs e debentures com taxas de rentabilidade mais comuns, justamente porque são empresas muito seguras. Elas não precisam prometer uma taxa muito alta para que as pessoas invistam nesses investimentos. Lembrando que nenhum desses investimentos que eu citei aqui é de forma alguma uma recomendação. Eu apenas quis trazer aqui para vocês uma visão que eu tenho de alguns investimentos que estão interessantes, por mais que talvez você nunca tenha investido ainda, que são os CRIs, CRAs e debentures. E essa daqui basicamente foi a minha lista dos melhores investimentos isentos de imposto de renda que você poderia encontrar nesse momento em 2024 dentro do Banco Inter. Se você achou que esse vídeo foi útil de alguma forma, te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com algum amigo ou parente que também investe e tem interesse nessas informações e nos vemos no próximo vídeo.